Então aqui nós estamos na aula do 9º ano, continuando o nosso conteúdo do 2º bimestre, que era Arte que não se cala. Na aula anterior nós comentamos sobre como que foi a censura nos artistas no período da ditadura militar, como ocorreram os festivais de música e essa música de protesto com as letras e metáforas para que pudesse passar sobre a censura. Então, outra área da arte também que não se calou foi o teatro. Nós temos no Brasil um diretor muito famoso de teatro que se chama Augusto Boal. O Augusto Boal, ele inovou no teatro justamente porque ele sofreu com muitas torturas militares no ano de 1971 e ele foi exilado do Brasil. Então, lá na página número 8 e número 9, vocês terão um pouco mais de aprofundamento nessa história do Augusto Boal, como que foi que ele foi exilado, e foi nesse período, então, que ele esteve exilado do Brasil, que ele desenvolveu o teatro do oprimido, porque ele gostaria de afetar o público justamente com problemas sociais, problemas do cotidiano, as pessoas que sofrem na nossa sociedade e que são realmente oprimidas pelo sistema político, pelo sistema da nossa sociedade, pelas classes sociais e etc. Então ele vai escrever vários textos de teatro e vai desenvolver também algumas técnicas do teatro que nós vamos aprofundar hoje no nosso conteúdo sobre o teatro do oprimido, certo? Então vamos lá. Então o Augusto Boal, ele é brasileiro, nasceu no Rio de Janeiro e ele teve uma carreira na química, depois vocês vão observar lá na biografia dele, e ele passou por várias áreas do conhecimento até chegar no teatro. Depois que ele começou, que ele foi exilado, que ele desenvolveu então o teatro do oprimido, no teatro do oprimido, a palavra mesmo já fala, né? Ele gostaria de tratar sobre essas pessoas que ficam à mercê, que ficam sempre sendo maltratadas pela sociedade ou por algum motivo. E dentro do teatro do oprimido, então, ele trabalhava com problemas sociais, né? Problemas do cotidiano, com desigualdades, com humilhações. E ele acreditava que no teatro do oprimido, todos os espectadores, até ele usa esse termo, espectadores. Por quê? Porque ele acredita num teatro onde o espectador, ele não é apenas o público passivo que apenas assiste a um teatro. Ele acreditava que os espectadores, eles teriam que estar participando, se identificar com aquele problema que está ali sendo encenado. E ele desenvolveu algumas técnicas para que esses espectadores participassem então no teatro também ativamente. Ele gostaria de uma participação ativa desses espectadores. Então ele falava que todo ser humano podia ser ator. Todo ser humano que vai assistir alguma peça, ele pode também atuar. E ele acreditava então nessa arte marcial até, né? Esse arte marcial é um termo utilizado justamente porque as pessoas podiam usar a arte para lutar contra as injustiças que acontecem na nossa sociedade. Então, por isso que esse termo foi bastante difundido pelo teatro do oprimido do Augusto Boal. E dentro desse teatro do oprimido, nós teremos então algumas técnicas específicas que aconteceram nessa teoria. O Augusto Boal, ele teve os seus livros e seus textos e as suas técnicas difundidas não apenas no Brasil, mas também fora do Brasil, traduzido em mais de 20 línguas diferentes por conta da técnica que ele utilizava. Então, dentro do teatro do oprimido, nós teremos o teatro imagem, o teatro invisível e o teatro fórum. Então, como será que acontece esses tipos de teatro na sua execução?
O teatro e imagem, as pessoas elas ficavam como estátuas em situações problemáticas, para exercitar um pouco mais de dramaticidade corporal, ou seja, eu não preciso ter um texto para eu mostrar para o público que aquela situação é problema. Então vocês já brincaram nas minhas aulas e também fora da aula daquela brincadeira do stop. E você tinha que ficar naquela ação, né? Então, o teatro e imagem, ele vai conversar um pouco com essa técnica. Então, eram cenas dramáticas, né? Que eles faziam a situação e eles usavam todo o seu gestual para mostrar ao público aquela situação. No teatro invisível, o público participa sem suspeitar que estão diante de atores. Mas como assim que o público participa sem saber? Porque ele sai do palco. O teatro invisível, ele acontece em locais públicos, dentro de um ônibus, numa praça, na fila do supermercado. E os atores, então, pegam uma situação que todo mundo passa às vezes, né? Que é ali reprimido, que é humilhado. Ele pega essa situação e ele vai até esse determinado local. E lá os atores começam a debater, a discutir, e as pessoas que estão em volta também começam a participar dessa discussão. E elas não sabem que as pessoas que estão ali são atores, mas elas estão atuando também nessa situação problema. Então, por isso que o público participa sem suspeitar que estão diante dos atores. Então, acontece na fila do banco, acontece no ônibus, os atores começam uma discussão ali e os próprios espectadores começam também a debater junto com os atores aquela situação, aquele problema ali que está sendo mostrado. E nós temos o teatro de fórum. No teatro de fórum, pessoal, os espectadores são convidados a substituir os protagonistas criando um improviso. Então, normalmente nesse teatro nós temos uma pessoa que conduz essa troca, né, de protagonista e de espectador. Então, essa pessoa é chamada como a pessoa coringa da peça. Então, vamos supor assim, está acontecendo uma situação onde você, na peça teatral, o chefe está lá brigando com o seu subordinado e a pessoa que trabalha lá está sendo humilhada, né? Diante de todos os outros trabalhadores, o chefe está lá debatendo, falando um monte de coisa e nisso é trocado, né? Então, uma pessoa do público vem no lugar do oprimido, porque como ele está assistindo, e pensa numa solução para como que ele agiria se a plateia estivesse no lugar do oprimido, né? Então, eles trocam os papéis. Então, a plateia é convidada a subir ao palco e estar ali atuando também. Então, essa cena, obviamente, acontece no improviso. Ninguém tem um ensaio previamente, mas é uma situação que acontece com várias pessoas, certo? Então, pessoal, eu gostaria que vocês lessem a página número 8 e a página número 9, que vai detalhar mais sobre a vida do Augusto Boal, vai trazer algumas curiosidades, mas a princípio o teatro também teve a sua maneira de se manifestar diante as injustiças sociais, diante as censuras, as mortes que ocorreram, né, nesse período, e Augusto Boal foi um dos diretores teatrais mais conhecidos e também que inovou nessa área, justamente por todo esse contexto que ele desenvolveu, justamente porque ele também foi oprimido, também foi exilado, também foi torturado, ok? Até a próxima aula, tchau!